Olá, hoje a gente vai mergulhar num caso bem dramático. É a história de uma equipe que estava literalmente à beira do colapso na empresa Fluxotech. O burnout já era parte da rotina, sabe? Mas eles decidiram encarar isso de um jeito totalmente diferente, tratando os próprios processos como se fossem um paciente em estado terminal. Olha só essa frase. Ela veio da própria gestora da equipe e, nossa, resume tudo, né? Não era só uma fase ruim ou um probleminha. Era algo crônico, grave mesmo, que estava ali escondido debaixo do tapete da normalidade. Então, para a gente entender como a coisa chegou nesse ponto, vamos voltar um pouquinho no tempo. Pensa aí, janeiro de 2026. O lugar? A sede da Fluxotech, uma startup de supply chain. E quem conhece esse meio sabe, a pressão é absurda. E o cenário era uma verdadeira panela de pressão. Tinha de tudo. De um lado, a pressão de fora, economia, tecnologia mudando tudo. E do outro, a pressão de dentro. Sabe aquela cultura que cobra 120% de produtividade, mas para ajudar manda um e-mail com dicas de bem-estar? Pois é, era a receita certinha para o desastre, a tempestade perfeita do esgotamento. E é aí que entra em cena o personagem-chave, Theo. Ele não era um consultor qualquer, ele era ex-médico. E a sacada dele foi genial. Ele virou para a equipe e disse basicamente: gente, o problema de vocês não é um processo, é uma doença organizacional. Só essa mudança de olhar, nossa, isso mudou o jogo completamente. Para começar, o Theo jogou na mesa a primeira de 5 perguntas, que eram quase um ritual. Bem direto ao ponto. E a resposta foi na mesma lata, sem firula, sem corporativez, a verdade nua e crua. A gente quer curar o que está nos matando devagar. Pensa no peso disso. Aí veio a segunda pergunta, o famoso porquê. Ele queria que o time fosse mais fundo, que não ficasse só no sintoma. Qual era a real motivação para querer mudar? E a resposta foi bem reveladora. Tinha o lado da empresa, claro. Hoje em dia, ignorar a saúde mental é um risco enorme. Mas tinha também o grito de socorro pessoal. Aquela frase simples, mas devastadora. E porque a gente não aguenta mais. Beleza, já sabiam o que queriam e por quê. A próxima pergunta era sobre o como. Se o negócio é sério, como é que a gente vai tratar isso? E o compromisso que eles firmaram foi esse: honestidade cirúrgica. Ou seja, sem anestesia, sem passar pano. Eles entenderam que para resolver de verdade, iam ter que ir fundo na ferida. Então, com esse pacto de honestidade feito, eles foram para a parte principal do dia, escrever a receita para o próprio remédio. A ideia do Theo foi simplesmente genial. Ele propôs a criação de um remédio fictício, o Fluxonil 500mg. E a bula desse remédio, quem ia escrever era a própria equipe, para descrever o fluxo de trabalho deles. Isso deu uma liberdade, um espaço seguro para eles colocarem tudo para fora. E olha só o resultado disso. As indicações do remédio eram as gambiarras do dia a dia, sabe? Aquelas coisas que resolvem na hora. Mas as contraindicações, ali estava o veneno. O custo real de tudo aquilo, estresse crônico, risco para a saúde e o fim da vida fora do trabalho. O exercício foi tão forte que eles até começaram a dar nome para as próprias doenças. Nomes que são até engraçados, mas que escondem problemas seríssimos. Quem aí nunca sofreu de coma induzido por reunião de status, né? Ok, diagnóstico na mão, doenças identificadas. Chegou a hora de parar de só apontar o problema e partir para a ação. Era hora de montar um plano de tratamento de verdade. E a forma como eles organizaram as soluções foi fantástica, mantendo a metáfora médica. Tinha vitamina para reforçar o que já era bom, cirurgia para cortar o mal pela raiz, fisioterapia para criar novos hábitos diários e vacina para evitar que o problema voltasse. Muito bom. E para apresentar essas ideias, nada de PowerPoint chato. Eles montaram uma feira de saúde. Cada grupo com sua clínica, apresentando os tratamentos, e o resto do time visitava, dava pitaco, apontava riscos. Foi super colaborativo. A solução nasceu dali, de todo mundo junto. Bom, depois de toda essa criação, chegou a hora da verdade. Era o momento de transformar aquelas ideias incríveis num plano de ação concreto, com gente responsável e prazo para acontecer. E o resultado foi esse prontuário médico, olha que completo. Tinha meta clara, ações específicas, prioridades, nome dos responsáveis, prazo e, talvez o mais importante,
um jeito de acompanhar o tratamento, a tal visita médica semanal. Agora, o negócio era sério. Mas aqui tem um ponto fundamental. Ninguém saiu dali curado. Não existe mágica. Eles saíram com algo talvez até mais importante, um diagnóstico preciso e uma receita na mão. Eles agora sabiam qual era a doença e, principalmente, por onde começar o tratamento. E isso tudo leva a gente para a grande conclusão dessa história, que é uma lição e tanto para o nosso dia a dia. As palavras finais do Theo para a equipe são para a gente guardar. A sessão de hoje acabou. A cura é diária. O workshop foi só o pontapé inicial. A cura de verdade acontece todo dia, um pouquinho de cada vez, na disciplina de seguir o tratamento. E para fechar, fica a provocação. Se fosse para sua equipe escrever uma bula hoje sobre o jeito que vocês trabalham, o que estaria escrito nela? Quais seriam as indicações e, mais importante, as graves contraindicações? E depois de ler essa bula, qual seria o primeiro passo do tratamento?